Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã de luz, de esperança, para que possamos ampliar a nossa fé e a nossa confiança na misericórdia do Pai. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conhecia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a algum, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, para que juntos possamos dizer-lhes: Mestre querido, que nessa manhã alvissareira possamos receber as bênçãos do seu amor, ampliando o nosso olhar para a visão do Evangelho e que possamos mergulhar em nós mesmos, a fim de refletir nesse ser espiritual que somos, nas nossas intenções, nos nossos interesses, para que possamos, numa análise consciencial, possamos analisar o que temos feito diante de todo o Evangelho de Jesus, diante do Mestre que olha e nos conhece. Dai-nos força, Senhor, para avançarmos, para dissipar de todas as situações da matéria e possamos compreender o papel que aqui viemos fazer. Que a sua bênção, seu amor, se faça presente em nosso coração, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, essa é uma lição que merece um comentário criterioso, como todo o Evangelho, mas saber por que Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Não é narrar uma história, amigos, é perceber que Jesus reconhecia quem eram as ovelhas perdidas do Pai. Não era, o texto mostra e faz questão de ressaltar que ele era um publicano, aqueles que nós considerávamos de má vida. E ele, com vontade de conhecer Jesus, como ele era uma de estatura pequena, ele sobe numa árvore, num sicômoro, para que pudesse ser visto. Percebamos, portanto, a sutileza deste encontro que Jesus vai mostrar para todos nós que não se tratava de um rico que deveria ser condenado, mas um rico que, antes de tudo, era o nosso irmão. E Jesus disse, quando disse para eles: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade em sua casa, é um convite para que todos nós possamos quebrar muitos paradigmas das aparências e daquilo que o homem demonstra ser, e não o espírito que somos. E abraçou a Jesus com prazer, levando para sua casa. O mestre ficou ali ouvindo o que ele dizia, e a passagem de Zaqueu é muito claro, porque logo ele afirma para Jesus: Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres. Ele não era rico só para si. Ele oferecia o trabalho. E Humberto de Campos nos mostra que ele diz que muitas vezes recebiam gente de Jerusalém para ir trabalhar com ele. Mas ele vai mais do que isso.
ele diz diante de todos aqueles que foram convidados para participar do jantar na sua casa, porque a presença de Jesus na casa de Zaqueu foi algo assim extremamente motivador para todos nós, quando nós percebemos que Jesus não olha as aparências e não vai nas ilusões que todos nós muitas vezes caímos pela nossa ignorância. E Jesus, então, mostra, né, que era necessário estar com ele, no lar dele, e ali dar o testemunho. Se ele prejudicou alguém, ele indenizava com 4 tantos a mais. Então, Jesus, vendo a sinceridade do Espírito, logo disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar salvar o que estava perdido. E Jesus tem procurado a nos retirar desse ócio, desse olhar materialista que ainda tanto nos aprisiona, a nossa vaidade. Então, não se trata de um rico que deveria ser condenado. Essa é a pergunta que os próprios discípulos faziam. Por quê? Porque eles eram publicanos, homens considerados de má vida. E nós vimos que quando Simão Pedro pergunta, junto com Filipe, faz essa questão, ele pergunta a Jesus para justificar por que Zaqueu, que era um homem de dinheiro, um pecador perante a lei, que são os nossos julgamentos que até hoje fazemos, por que Jesus estava dirigindo aquela casa, aquele lar? E nós precisamos de ver que quando Jesus convida ele a descer do sicômoro, que queria pernoitar na sua casa, Zaqueu sente uma alegria enorme e ele convida todos que trabalhavam com ele, a sua esposa, os seus filhos, todos para jantar e receber aquele banquete espiritual que Jesus estava oferecendo a eles. Quando Jesus oferece o banquete espiritual, Zaqueu também oferece uma leve refeição a todo o povo que lá se encontrava, em sinal de profunda alegria. E aí nós vamos ver que o mestre ele não perdia nenhum ensejo para trazer a grandeza do seu evangelho nos corações do mundo. Então, sabendo, né, que Jesus fazia isso, ele não vem incriminar aquilo que Zaqueu fazia. E nós vamos ver que a grandeza desse espírito Zaqueu mais tarde foi reconhecido, e ele então diz: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiam na vida. Esse é o papel da caridade, amigos. Não é guardar, é multiplicar, é dividir, é oportunizar para que outros possam também receber. E nós vamos ver que ele fala e afirma mesmo para Jesus o que eu disse, mesmo de Jerusalém, desce famílias para estar no trabalho. E Jesus, ao ouvir aquilo, Jesus não fica calado. Jesus, logo olhando para Zaqueu, ele diz: abençoado seja o teu esforço. E Zaqueu então, fica cheio de lágrima nos olhos. Ele ganha novas forças. Então, ele pode mostrar para todos nós, quando Humberto de Campos nos diz, que ele diz assim: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Então, eles não estavam ali para servir Zaqueu. E é por isso que Jesus regozija com ele. É por isso que Jesus vai ao encontro desse espírito que era uma ovelha perdida para os homens, mas não estava perdida para Deus. E a palavra de Jesus toca a consciência delicada daquele espírito. E nós vamos ver que quantas vezes falamos Senhor, Senhor, mas não conseguimos nem repartir o que temos. Não conseguimos repartir nem o nosso olhar com serenidade, com alegria, o nosso sorriso. E é por isso que Jesus disse, quando naquele lar, ele traz alegria para todos os corações. Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Amigos, não é o dar, é o doar,
é o respeitar, é a responsabilidade que eu tenho perante o outro. Os discípulos não conseguiam compreender aquilo e achavam que aquilo não estava certo. Quando Jesus fala de uma forma tão brilhante em outro momento, que o evangelho não vem só para os pobres, mas o evangelho vem para todos os filhos de Deus. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino. E é por isso que ele estava ali para demonstrar que naquela casa também tinha a esperança, também tinha a caridade, porque Deus é Pai e Deus não pune, Deus nos concede sempre novas oportunidades. Amigos, é preciso que a gente veja e sinta a força do Evangelho em nossa vida. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades dos nossos irmãos dia a dia ou aquela que nós fazemos só para aparecer? Muitas vezes nós não sabemos estimular os nossos irmãos ao reconhecimento da grandeza divina. E quando Zaqueu, encontrando com Jesus, ele logo exclama: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. E Jesus, falando isso para os discípulos, mostrando para os discípulos o exemplo, ele também deixa para todos nós. É necessário não perdermos em viciações dos sentimentos. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procurou atender, não vês o homem, o nosso irmão? E nós perguntamos para os nossos irmãos, como temos perguntado para nós mesmos: qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser para a sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Então, nós vamos ver que muitas vezes os nossos olhos não condizem com aquilo que temos aprendido. E ditosos são todos nós, ou todos aqueles que conseguem repartir os seus bens aos pobres. E é por isso que Jesus nos fala dos bem-aventurados. Os bem-aventurados podemos ser nós, se na verdade nós consagrarmos a possibilidade de criarmos um movimento no pensamento de forma diferente, porque o mundo lá fora é um grande necessitado. Quantos irmãos nossos conclamam pela bondade e a misericórdia de Deus? Deus nos serve constantemente com seu amor, com a providência, com a própria natureza que nos sustenta. Quando Zaqueu manda servir uma grande mesa para o Senhor, os discípulos, todos aqueles que trabalhavam com ele também compartilhavam daqueles momentos. E é por isso que Zaqueu se transforma na história do cristianismo como servo bom. E ele diz: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. E nós que tantos dias, tantas vezes vamos à casa espírita para falar, continuamos a criticar, continuamos a julgar, sem olharmos com os olhos humanos, espirituais, não só humanos, para aqueles outros irmãos. E é preciso saber o que sai dos nossos lábios, porque Jesus, por muitas vezes, nos avisou que não era o que entrava pela boca, mas é o que saía de nós. E aí está, meus amigos, essa lição de Zaqueu, o servo bom, que depois passou por tantas lutas, mas conseguiu mudar, reverter os seus pensamentos, os seus atos, para seguir Jesus. Então, nós observamos que o chefe, aquele publicano de Jericó, apresentou seus filhos a Jesus com tanta alegria, para que todos festejassem aquele momento memorável em sua vida. E eu os pergunto: quantas vezes você já esteve com Jesus? Quantas vezes Jesus já nos visitou? Tive fome e não me destes de comer. Tive frio e não me agasalhastes. É pelo próximo que cada dia
nós vamos encontrando com Jesus. É no lar, é a esposa e o esposo, o pai, o filho, os parentes, aqueles que muitas vezes nos visitam, e esse é o nosso próximo. Por isso, amigos, é preciso abstrair do Evangelho toda a sua essência, para que nós possamos compreender o bem, o valor do amor, da caridade. E o Espírito, quando ama verdadeiramente, ele encontra mil meios, todos os meios, para auxiliar o seu próximo, cada instante da sua vida. E esse auxiliar o próximo é o degrau que surge para que possamos manter outro olhar para a vida, outro olhar, abrindo nosso coração e para que nós possamos caminhar em direção à nossa ascensão espiritual. Ser cristão, amigo, não é dilatar sua tolerância com o mal, mas é começar a mudar em nós mesmos. Foi o estímulo que Jesus ofereceu a Zaqueu, o servo, que depois tornou-se o servo bom. Nós agradecemos a Jesus por esses minutos de evangelho, por esses momentos em que nós procuramos nos encontrarmos com Ele. Não é apenas ouvir, mas é refletir. Não é apenas falar, mas é sentir. Portanto, amigos, que nesta hora em que nós vamos rogar a Jesus e aos Espíritos amigos a bênção do passe, que cada um possa entrar na conexão divina para receber o que necessita. Que as bênçãos fluídicas, a transmissão desses fluidos, possam nos enriquecer. Mestre, que as luzes do seu amor fecunde nosso pensamento, a esperança, e que tenhamos decisões mais corretas, escolhas mais acertadas, para que a nossa água, ao ser fluidificada, não seja vista apenas como uma água, mas um medicamento divino que a espiritualidade nos oferece diariamente. Receba amigos no seu coração, no seu lar, o ósculo da ternura desse Cristo de Deus, que precisa estar dentro de nós e não apenas falarmos dele. Que a doce e inefável paz do amor do Cristo nos sustente hoje e sempre. Queridos irmãos, recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se abraçados por Jesus.